que mais conserva o solo hoje no mundo é o agricultor brasileiro. A atribuição humana de manipular o clima da Terra é extremamente absurdo, né? Nós estamos falando com forças de magnitude extremamente gigantescas, enquanto que a ação humana é uma coisinha minúscula, né? A história do planeta sempre nos mostrou que toda vez que as temperaturas estão mais elevadas, você tem abundância na natureza. E 2 trabalhos científicos muito importantes, recentes, mostraram que nos últimos 30 anos o planeta tem ficado mais verde. Porque na Antártida tem temperaturas de menos 70 para deserto do Saara com quase 70 positivo, então um range desse tamanho, você falar que é temperatura média, não tem o menor significado para a climatologia. E quando você mostra isso, você vê que é uma coisa ridiculamente pequena de desmatamento frente ao universo que é a Amazônia, que por sua vez, em relação ao planeta, né, porque a gente tem que fazer também a outra relação escalar, é um nada, é 1% da superfície da Terra. Meu convidado de hoje, eu queria muito que ele viesse, ele finalmente veio, Ricardo Felício, que é professor de geografia, que é climatologista, que é meteorologista, professor pesquisador do Departamento de Geografia, e a gente vai falar de aquecimento global. Antes de eu te perguntar como vai ficar o tempo. Deve ser a pergunta que você mais ouve. Com certeza. Mas você banca cada discussão, hein, meu amigo? Com certeza. Com certeza banca. Vou sim. E você tem certeza que esse aquecimento global não é desse jeito que falam? Não. A atribuição humana de manipular o clima da Terra é extremamente absurdo, né? Nós estamos falando com forças de magnitude extremamente gigantescas, enquanto que a ação humana é uma coisinha minúscula, né? Não somos nós? Não, nós não controlamos o fluxo de massa e energia do planeta. Primordialmente é essa discussão. Parece óbvio para você. Exato, parece totalmente óbvio, né? E por que todo mundo fala o contrário? Porque o interesse nisso é geopolítico, na verdade. Então você usa do cientificismo para legitimar uma agenda geopolítica internacional, que no caso é o controle das fontes de energia. Porque sem energia, sem desenvolvimento. Né? Então, a gente já viu algumas entrevistas suas aqui, inclusive de um empresário, que ele fala assim, olha, eu preciso desenvolver o Brasil, preciso ter fábrica, tudo mais, mas ele não vai fazer nada disso se nós não tivermos no Brasil um programa energético que seja bom e barato. E o que estão nos oferecendo não é nenhuma coisa e nem outra. Então, primordialmente, sem energia, sem desenvolvimento. Essa é a grande questão, essa é a grande chave. E hoje, nós usamos muito ainda petróleo, carvão, para gerar energia. Né? E os grandes bons moços da humanidade, como a Alemanha e França, e principalmente a Alemanha, a dona Merkel, fazendo todo aquele discurso, mas não diz para o mundo que ela tem lá 14 termoelétricas gigantescas, que geram energia igual uma Itaipu brasileira, queimando carvão, inclusive lignito, que é um carvão que é extremamente tóxico e lança bastante enxofre na atmosfera. Ela quer que a gente pare. Exatamente. Quer dar uma bronca no Bolsonaro, pois inclusive. Inclusive isso. Então, realmente, eles pagam-se de bons moços, como defensores da humanidade, quando, na verdade, são os interesses econômicos, geopolíticos que nós temos aí nessa trama internacional. Na semana passada, vi no Jornal Nacional eles dizendo que as geleiras diminuíram não sei quanto, que não sei o que, Então, que as temperaturas falar, vão ficar muito diferentes e muito piores para o ser humano. Não, pelo contrário, a história do planeta sempre nos mostrou que toda vez que as temperaturas estão mais elevadas, você tem abundância na natureza. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque a natureza gosta de calor, né? Então, os vegetais precisam de calor, energia, principalmente no hemisfério norte, em que as latitudes mais elevadas, então, ficam com temperaturas mais amenas e até mais confortáveis, os campos de agricultura aumentam. Então, você tem uma área de agricultura maior. E é exatamente o contrário quando o planeta resfria, né? Então, as grandes eras glaciais mostram um empobrecimento da natureza, e não o contrário. E faz todo sentido, porque o próprio ciclo hidrológico do planeta, se você abaixa as temperaturas, a água que estaria disponível vai para geleiras. Eu costumo dizer que as geleiras são um grande banco hidrológico. Por quê? Porque é uma água que ficou guardada, ela não está circulando mais. Então não é benéfico para o planeta ter gelo, na verdade. Ele teria que ter a água circulando no ciclo hidrológico.
porque essa água circulando vai para os continentes, as plantas vão utilizar dessa água. Mais CO2 na atmosfera é melhor, porque é fertilizante para as plantas. Inclusive, 2 trabalhos científicos muito importantes, recentes, mostraram que nos últimos 30 anos o planeta tem ficado mais verde, justamente porque tivemos um período pequenininho de aquecimento do final do século XX e tinha mais CO2 na atmosfera, mas é muito pouco ainda, né? Mas as plantas adoram isso. E são pesquisas que têm mais de 70 anos, 50 no mínimo, mas mais de 70 anos que mostram isso. Você colocando mais CO2 para as plantas, elas têm um desenvolvimento maior, que é aquelas estufinhas, as casinhas de vidro, né, que o agricultor controla o microclima e ainda injeta CO2 lá, né, para fazer as plantas crescerem mais. Porque eu fico muito impressionada com isso. Por que tanta gente boa e não boa, mas também tem gente boa que defende, né, que fala do aquecimento, que acredita. É da ação humana nele, né? Esse que é o problema. Porque aquecer e resfriar, isso o planeta vai fazer o tempo todo. Só o século XX nós tivemos 2 períodos de aquecimento e 2 de resfriamento. Tá? Então, começo do século XX é mais quente, anos 30 bem frios, 40, 50 aqueceu de novo, 70, 80 frios, inclusive quando você estava lá na televisão. Certo? E aí nós tivemos... E você era pequeno? Eu era pequenininho e era seu fã, assim, né? Adorava muito a Leda lá no Jornal Hoje. E aí no final do século XX, que é dos anos 80 até 1998, aqueceu um pouquinho de novo. Então, 2 ciclos de aquecimento e resfriamento. E 98 é o El Niño do século XX. A partir dali as temperaturas pararam até caíram. Né? E agora, no ano de 2015, 2016, nós tivemos de novo um super El Niño. As temperaturas deram um pico, mas já começaram a voltar para o patamar de novo. E quanto que é essa variação, professor Ricardo? 0,2, 0,3. Você falar de 0,2 graus Celsius para temperatura global, eu falo que é a temperatura do nosso umbigo. Por quê? Porque na Antártida tem temperaturas de menos 70 para deserto do Saara com quase 70 positivo, então um arranjo desse tamanho, você falar que é temperatura média, não tem o menor significado para a climatologia. Não tem significado para a climatologia esse valor, temperatura média do ar global. E o que tem significado para a climatologia? A climatologia, ela basicamente precisa partir de 2 informações mínimas para a gente entender o clima de determinado lugar. A temperatura do ar média mensal e a quantidade de chuva, então o total de precipitação acumulado por mês. Aí você tem pelo menos, né, um padrão climatológico de determinada região. Então você sabe quando começa um ano hidrológico, quais são as temperaturas médias. E ainda quando se trata de climatologia de longo período, a gente sempre gosta de falar que a melhor informação nem sequer é a temperatura do ar, é a temperatura de solo, ou seja, dos geotermômetros. Porque como o solo também dá uma amortecida em toda essa variabilidade gigantesca que o ar tem, a informação dele é mais precisa ano a ano do que está acontecendo. Temperaturas de 1 metro de profundidade, 80 centímetros, 40 até de subsuperfície. Então você está tranquilo em relação a isso? Com certeza, e principalmente porque, como são eles que estão fazendo a hipótese de que a molécula do CO2 na atmosfera está a aquecer o planeta, eles é que têm que trazer a evidência disso. E na história do planeta isso não aconteceu, nunca. Ou seja, as temperaturas primeiro variam e a quantidade de CO2 vai atrás, pelo menos no último 1 milhão de anos. E na época toda que a geologia nos mostra da história do planeta, nunca aconteceu nenhuma correlação direta de CO2 controlando a temperatura. Só para a gente ter uma noção, no pré-cambriano, lá no princípio da história do planeta Terra, nós tivemos na atmosfera por 2 períodos muito grandes, 10 vezes a quantidade de CO2 na atmosfera hoje, e o planeta entrou em 2 eras glaciais, assim, daquelas de filmes hollywoodianos. Ou seja, quase todo o hemisfério norte de gelo e o hemisfério sul também bastante congelado. Ou seja, mostra que o CO2 não controla o clima da Terra e muito menos as temperaturas do planeta. E você acredita nesse desmatamento? Porque a grande questão hoje, né, por esses dias, tem sido isso. Né? Então, o INPE diz que o desmatamento está bombando, o Bolsonaro diz que não está. Eu até fiz uma colocação, né, porque o INPE gosta de fazer notícias sensacionalistas, né, comparando a área de desmatamento com 2 regiões de Belo Horizonte, de São Paulo, tudo, mas ele não faz a comparação escalar do quanto que é o tamanho da Amazônia.
E quando você mostra isso, você vê que é uma coisa ridiculamente pequena de desmatamento frente ao universo que é a Amazônia. Que, por sua vez, em relação ao planeta, né, porque a gente tem que fazer também a outra relação escalar, é um nada, é 1% da superfície da Terra. Então, nem sequer o nosso desmatamento está interferindo na floresta e muito menos a floresta interfere no clima da Terra. Então, essas relações escalares que a geografia nos permite avaliar é que a gente começa a entender, peraí, então a coisa está meio errada. E mesmo ainda dentro da questão do desmatamento, nós temos que ver se é o desmatamento legal, que acontece daqueles 20% de área que o agricultor ou o dono de propriedade pode fazer, que é bem diferente do desmatamento ilegal, que inclusive muitas ONGs também estão metidas nesse desmatamento ilegal e recebem dinheiro disso. E quem fala isso são ONGs de fora que controlam outras ONGs, né? Então é bastante complicado. Porque rola uma ameaça internacional também, né? Sim, é o extorsão. país tal não vai mais financiar, porque... Extorsão mesmo. Eu chamo isso de extorsão internacional, de colocar fundos aqui, etc e tal. E eu não gosto disso, eu sou muito claro em falar isso, porque você, colocando dinheiro aqui, você está achando que você pode interferir na soberania do país e, inclusive, a palpitar, né? Palpitar. E engraçado que a Noruega, né, só para de lembrar, tem empresas no Brasil que foram pegas na boca da botija, fazendo uma poluição gigantesca, jogando poluentes no rio, na Amazônia. Então, peraí. Né? É aquela coisa que a gente falou no começo, pagam-se de bons moços, pero não é assim. Pero não muito. E o que a gente deve fazer, então? Viver. Viver. Que bom. Jogue os medos na latrina e puxe a descarga, né? Inclusive, numa entrevista recentemente, eu falei, o Dr. Joseph Campbell fala muito disso, que o pessoal trabalha com os mitos, né? E os mitos evocam os grandes medos da humanidade, que é a morte, a mudança e o futuro. A própria questão da mudança climática já traz os três, né? Mudança climática trará morte em futuro próximo. Pronto, você matou todo mundo de medo. Então, não, nada vai acontecer. O planeta vai muito bem, obrigado. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa sociedade. Nós temos que gerar emprego, nós temos que ter saneamento básico, saúde, boa educação, né, alimentação, enfim, viver mesmo. Né? O planeta vai muito bem. O que não vai bem é a nossa sociedade. O saneamento básico ninguém quer fazer, né? Acho Exatamente, que não dá voto, ninguém se interessa. Exato, é aquela coisa que que a gente está está há debaixo da terra. anos nessa história, né? O maior problema ambiental do país é saneamento básico. A partir do momento que resolver isso, o Dr. Evaristo Miranda fala, mais ou menos entre 90% a 95% dos nossos problemas ambientais é realmente focado no saneamento básico. Resolvendo isso, mais uns 20% a 80% dos problemas de saúde também resolve. Pois é, isso, e da população mais carente. Precisamente. Quem vive em situação mais precária, né, de saneamento. E por isso que eu não gosto desse discurso que vem da Agenda 2030, da ONU, etc. e tal, do aquecimento global, que eles são os grandes portadores, porque eles colocam como carro-chefe a proteção aos pobres, né? É para fazer a propaganda bonita e maravilhosa, quando de trás daquilo tudo vai contra os pobres. Mas a maioria, a esmagadora maioria dos climatologistas no mundo falam que a gente ajuda o aquecimento global, que não é? A maioria deles nem é climatologista. Isso que é o mais interessante. Jura? Não é da área de climatologia. Então a gente está comprando um barato assim, desse tamanho? Sim, aqui no Brasil, por exemplo, alguns deles são físicos, outros são engenheiros, são de outras áreas e estão apitando na área de meteorologia. Eles não estudaram meteorologia. Né? Principalmente no curso de graduação. E aí fazem toda essa maracutaia aí, que é extremamente absurda. Só para a gente entender um pouquinho, né, da atmosfera do planeta Terra. A primeira camada da atmosfera, chamada troposfera, ela é quente embaixo e fria em cima. Então não tem como um fluido frio esquentar um corpo quente. Já é um princípio físico completamente equivocado. É física básica, exato, física básica. Né? E aí vão falar, não, mas a molécula captura a radiação infravermelha que sai da superfície e armazena. Armazena o raio que o parta. Nós estamos falando de coisas que são da velocidade da luz, né? Vem a luz do sol, bate na superfície, transforma, vira numa outra radiação, sai. Vamos supor que a molécula interceptou aquilo. Ela bate de volta e vai para o espaço. Não dá nem para mensurar essa velocidade. Então como é que você vai falar que isso está controlando o balanço de energia da Terra? Isso é um grande equívoco, não faz isso. Balanço de radiação é uma coisa, balanço de energia é um conjunto maior, da qual a atmosfera nos protege, na verdade, do nada do espaço. Então uma coisa é você ter a Lua e você ter o planeta Terra. São dois corpos astronomicamente do lado um do outro, né? Temperatura da Lua na presença do Sol quase 200 graus positivo, mas 150 negativo.
A atmosfera não tem esse gradiente enorme de temperatura. Por quê? Porque a atmosfera nos protege, é um amortecedor, não é um cobertor. É diferente. Ela está sempre nos protegendo para não ficar nem tão quente e nem tão frio. Mas ela faz isso dentro de um gradiente que o polo é muito frio, o equador é mais quente, então você fica com uma dinâmica acontecendo entre os dois. Será que a gente... porque a gente também é bem ignorante, assim, né? De modo geral, assim, o que a gente sente, que o calor está a 45 graus, 50 graus no Rio de Janeiro, a gente pinga de calor, não é? São Paulo também é muito quente, mas o Rio é um forno. O Rio é um inferno. Parece que desligaram uma fogueira, nunca mais desligaram, né? Porque tem o verão e o verão, não tem uma outra estação, né? São Paulo você ainda tem as estações do ano. Você tem um pouco, mas é... Não tem assim como nos Estados Unidos, ou como na Noruega, né? Nem sei, na Noruega é tão frio, né? Bom, a Noruega é bem frio que os caras estações. Realmente... mas na verdade você tem os fatores climáticos estáticos, que é latitude, latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, que são aí o grande quebra-cabeça mais geográfico da parte climática. Então o Rio de Janeiro tem essa característica, né, particular de regionalização. Cada vez que fica 50 graus no Rio de Janeiro, 50 graus em Bangu, a gente pira e fala, meu Deus, o aquecimento global vai piorar, né? O mundo vai... Mas não é. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? Por exemplo, e nem quando neva em Santa Catarina também nada a ver. Não, o frio e o calor não são evidências de que o homem muda o clima, são fenômenos que acontecem. Climáticos já apenas. Aconteceram, exatamente, já aconteceram no passado, acontecem agora e vão continuar acontecendo. Alguns desses extremos são mais raros de acontecer e às vezes você pega um ou dois na sua história de vida. Então eu falo assim, o ser humano tem uma vida tão curta que em geral ele pega 2 períodos de vida. Um quente e um frio e um quente. Então ele sempre fala assim, quando eu era pequeno era tal coisa, mas era mesmo. Mas era mesmo, porque a gente pega em geral esses 2 ciclos, né? O Oceano Pacífico, ele já nos permite viver esses 2 ciclos no nosso ciclo de vida. Pesquisando sobre você, eu já descobri que durante uma entrevista ao Jô, você falou, não há elevação do nível do mar. É isso mesmo. Não há? Não há. As variações são muito ínfimas. O próprio modo de você tratar com a informação de nível do mar, para quem trabalha seriamente com isso, é extremamente complicada, porque você também tem as superfícies se mexem, os continentes se mexem, então você tem transgressão marinha, regressão marinha. Os próprios medidores nossos estão em cima da parte continental, eles também mexem. Os satélites também têm erros, as boias têm erros. Quando você vai fazer essa variação, falar que o mar do planeta tem um nível é uma abstração de novo igual da temperatura. Por quê? Porque no Canadá, por exemplo, em Fund Bay, a maré varia 10 metros. O fenômeno El Niño faz o Oceano Pacífico mudar de 50 centímetros, 60 centímetros. Então, você falar que isso tudo tem um nível médio é uma abstração também muito grande. Né? Ela serve para a gente nos dar uns parâmetros referentes à parte geológica do planeta. Realmente, há muitos anos atrás, o mar estava 120 metros abaixo do que era hoje. Né? Umas coisas assim, mais absurdas. Né? Agora você quer ficar falando variação de 10, 20 centímetros. Isso é variação normal do nível do mar, do suposto nível do mar, como também é a variação normal de temperatura, meio grau, 1 grau. E quando você fala essas coisas, você sente... em seminários, em palestras, junto com outros climatologistas, você sente como eles respeitam, eles ficam loucos? Não, eles ficam completamente malucos. Eles contestam violentamente ou debocham? Em geral é deboche e violentamente depende, o violento tem outros aspectos aí, né? Que eles gostam de usar a máquina pública administrativa para fazer a violência deles, né? Mas enfim, eles não conseguem trazer nenhuma evidência e começam a cantar de galo para os currículos deles, etc. Então, mas não interessa o seu currículo. O próprio Einstein já falou isso, para contestar a minha teoria você não precisa ter 50, 100 cientistas, você precisa ter uma evidência. É a mesma coisa, a minha pergunta simplesmente é essa: quais são as evidências que vocês trazem de que o CO2 controla a temperatura da Terra, que o CO2 controla o macroclima do planeta e que temperatura média do planeta significa alguma coisa no macroclima terrestre? São esses 3 pontos. Por quê? Porque nunca ninguém te apresentou assim. Não, mas não apresentou no mundo inteiro. Não tem. Essas coisas não são minhas, são de vários pesquisadores do mundo inteiro. O Ian Clark, o Nir Shaviv, o Tim Ball, então,
o Roy Spencer, então tem vários doutores no mundo inteiro que falam, olha, a gente não acha essas evidências que vocês trazem, e o pior de tudo é que a história do planeta nunca mostrou essa evidência, então não pode ser uma teoria. Se ela é uma teoria, ela tem que ser mais consolidada, não que ela tem que ser provada, tem que ser corroborada, mas ela não se corrobora nem na história do planeta, muito menos no período recente. Essa frase, a floresta amazônica se reconstituiria em 20 anos. Sim, as áreas tropicais, elas têm um poder de recuperação muito grande, né? Ela tem um poder de recuperação muito grande. Então, áreas devastadas, que você deixa, a Deus dará, a vegetação vai se recompondo naturalmente. Um processo de recuperação da natureza é muito intenso, ele é muito rápido na área tropical, ele é mais lento nas partes extratrópicas, mas a área tropical ele é muito grande. Né? E quando eu falei essa sentença, era para fazer uma chacota mesmo, porque o pessoal não entende absolutamente nada de nada, né? E fica. Ninguém está mandando ninguém devastar a floresta inteira, primeiro porque não tem sentido, porque você não vai pôr madeira no mundo inteiro, o preço cai e não tem interesse de abaixar o preço de madeira. Madeira vale muito dinheiro, né? E hoje nós temos os melhores engenheiros florestais do mundo, é no Brasil. A engenharia florestal do Brasil é assim, de primeira ordem. Aliás, a agricultura do Brasil é de primeira ordem. Tudo aqui é de excelência. Por quê? Porque a gente tem que ficar se submetendo a essas agendas internacionais, teve a contrapartida, porque eles não aprenderam o que a gente aprendeu sob pressão. Então, o cara que mais... Eles chegaram fazendo a pressão, mas não estudaram. Não estudaram. Então, o cara que mais conserva o solo hoje no mundo é o agricultor brasileiro. Por quê? Porque ele sabe que tudo é caro, tudo é importado. Fertilizante, tem que ter ureia, correção de solo, defensivo agrícola, tudo. Por isso que a gente usa tudo o menos. Né? A agricultura do Brasil usa tudo o menos porque tudo é importado, é tudo muito caro. Falando em agricultura, a gente fica muito assustado com a mídia, a grande imprensa, e a televisão, que falam muito nos agrotóxicos, né? Que o governo Bolsonaro está liberando muitos agrotóxicos e que a União Europeia não aceita, não sei quantos. Os defensivos agrícolas que eles falam. Agrícolas, O que eu estudei, e eu acho que talvez o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, o Mário Fontes, seria interessante também você conversar com ele. Mas ele mostra assim, olha, você tem alguns defensivos agrícolas, mas o Brasil, em relação a outros países, é o que menos usa por hectare. Então, jura? Sim, porque é tudo muito caro. Eu fico impressionada, porque querem vender pra gente essa história de estamos desmatando a Amazônia, somos responsáveis pelo aquecimento global, e usamos mais agrotóxicos. A culpa no brasileiro, ele achar que realmente... Por quê? Para a gente ser bode expiatório? A sensação de não pertencimento, né? Começa por aí, né? Destruir essa integridade, a unidade, e ao mesmo tempo a gente declinar para nossa soberania. Falar, pô, realmente, né? A gente é uma porcaria, deixa os caras tomarem conta. Olha, eu já ouvi da isso, Amazônia, preferencialmente. Exatamente, preferencialmente. Então eu já ouvi muito esse discurso, inclusive, às vezes um pai falando isso para um filho, pelo amor de Deus. Quer dizer, se a criança já aprende que a Amazônia não é nossa, que é o que o senhor Al Gore queria, e muitos aí desses agentes ambientalistas querem, então já colocando isso nas criancinhas, no futuro eles já vão falar, realmente, não é nossa. O Al Gore é suspeito, né? É um tremendo picareta, eu falo com todas as letras. Por quê? Porque ele era dono, um dos donos da CCX, que era a Bolsa Climática de Chicago. Então ele era um cara responsável pela venda de créditos de carbono. E cerca de 5 trilhões de euros desapareceram do mercado. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Eu sei, foi para a China financiar submarino, porta-aviões, etc, etc. Esse dinheiro sumiu. Alguns corretores foram presos aí no mundo. Mas, enfim, isso aconteceu. Né? Aí faliram com a CCX para cortar o rastro do dinheiro. E ele é um grande propagandista do aquecimento global, mas não se esqueçam, ele comprou uma mansão de 9,5 milhões de dólares à beira da praia, né? Não está preocupado com o nível médio do mar. Não está preocupado com o nível do mar. Está preocupado com o nível médio da sua conta bancária. Nossa, porque a gente fica assustado ver uma ressaca em Cabo Frio, a gente já fica preocupado. Que é normal, é normal, extremamente normal. Você acredita na previsão do tempo que as emissoras fazem? Você acha que melhorou? Acredita, não é bem assim, como se fosse uma cartomante. O que eu quero saber é o seguinte, nós melhoramos o nosso equipamento, melhoramos o nosso pessoal de avaliação, a gente avançou, porque antigamente a previsão do tempo não tinha nada a ver com a realidade. Vai chover. Ninguém ligava porque todo mundo sabia que dava errado.
Hoje em dia, ela acerta muito mais. Então, é nesse sentido que eu falei, houve um avanço aí, né? Sim, mas é a parte de meteorologia, não é a parte de climatologia. Então, a parte de meteorologia é mais imediatista, né? Então, ela está preocupada realmente com os diagnósticos e prognósticos. Depois, a gente não gosta de usar o termo previsão, é um termo meio equivocado, né? O prognóstico é um termo mais correto, porque você está focando um cone de probabilidades daquilo acontecer. E os acertos estão, em geral, na ordem de 70%, né, para 48 horas. Então melhorou. Melhorou. Agora, para ir mais adiante, não. Agora, o prognóstico de tempo para o hemisfério norte, em geral, ele é mais assertivo. Por quê? Por causa das próprias condições do hemisfério norte, mais continentais, menos a turbulência do clima tropical. Não, o problema do clima tropical e da meteorologia tropical, principalmente para o prognóstico de tempo, é bastante instável, né? Então você achar uma nuvem como cumulonimbus é tropical, é o borbulhar. Eu gosto de falar para meus alunos que a parte tropical é a pipoca na panela, né? Exatamente, o movimento vertical que você nunca sabe onde o milho vai estourar. Né? E é isso mesmo, que você vê a imagem de satélite, parece um monte de pipoquinhas, então, mas cada pipoquinha daquela tem uns 30, 40 quilômetros, pode ter uma cidade embaixo e, portanto, 20 quilômetros para cá ou 20 para lá faz toda a diferença. E em São Paulo, 5 quilômetros para lá ou 5 para cá é um bairro que ou fica embaixo d'água, né, ou não. É muito sério. Exato. Não, porque a gente fica muito impressionado, assim, quando a gente está nos Estados Unidos, por exemplo, né? Assim, vai nevar às 11 horas. Aí você começa a nevar e você fala, que horas são? Olha, 11 horas. O monitoramento é muito forte. Muito mais forte. Aquela que chama de nowcasting. Os caras ficam preocupados em retratar a atmosfera o tempo todo para fazer esses prognósticos de curtíssimo prazo. Isso nós estamos muito aquém. Muito aquém. Era para São Paulo ter uns 3 ou 4 radares meteorológicos com equipe de meteorologistas trabalhando direto. Hoje não, nós damos alertas quando o cara já está com um carro dentro d'água. Não adianta, isso não funciona. Isso não funciona numa metrópole como São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências, ele está muito aquém do que deveria ser. Né? Porque é uma crítica que você está fazendo. Não, não é. É porque não funciona como deveria. Ele tem que funcionar com uma cara de aeroporto. Né? O meteorologista operacional de aeroporto tem uma visão assim, eu preciso saber as coisas muito antes, porque o avião vem vindo. Eu tenho que mandar ele para outro aeroporto ou não. A gente não tem esse know-how. Infelizmente, não temos. Isso aí precisa realmente maturar dentro dos cursos de meteorologia. Beber de outras fontes, Marinha, Força Aérea, que eles têm isso, né, bastante. Infelizmente não. Por quê? Por causa da história do aquecimento global. É a coqueluche do momento que contaminou nossos cursos de meteorologia. Então nós formamos meteorologistas hoje que acham que é o aquecimento global, que é o homem que interfere no clima da Terra e tudo mais, e nunca sequer tiveram uma aula sobre métodos de produção, que é a geografia. Então, como o cara está falando que o CO2 muda o clima da Terra, eu tenho todos os meus livros antigos, nunca nenhum deles falou de efeito estufa, de CO2, blá, blá. Então nasceu uma nova física que eu falo. E só para fechar, a climatologia, ou a geografia, ou a meteorologia, nada disso poderia ter ajudado, por exemplo, o Brumadinho e Mariana e outros acontecimentos do gênero? Nesse caso que você coloca todos os entes do extrato geográfico que a gente fala, né, tanto a parte de relevo, configuração do solo, atmosfera, tudo mais, sim. Então, o Centro de Gerenciamento de Emergências, por exemplo, muito bem administrado, com equipes trabalhando definitivamente para salvar vidas, você poderia, sim. Lembrando ainda que nosso país tem muita corrupção, né, e a corrupção ainda está infiltrada em tudo que é lugar. Mas isso seria possível, sim, principalmente na parte de monitoramento. Qual é a sua esperança? O que você espera, assim? O que você pensa que pode acontecer de pior e de melhor? Você é um otimista? Em geral, sim. Mas aí você tem que perguntar, em relação ao aquecimento global, na parte de clima ou na parte de geopolítica? Bom, vamos então às duas. Na parte de clima, o que nós estamos prognosticando, usando várias informações, por exemplo, da atividade solar, a escola russa de astrofísica e tudo mais, as temperaturas vão cair. Nós vamos agora ter um mínimo solar ciclo 25 aliado com outro mínimo solar grandão de 90 anos. Então os dois vão coincidir. E quando isso acontece, nós temos um resfriamento do planeta. Não vai ser uma era glacial? Não. Mas vai ter bastante frio. Isso agora? Isso vai nos próximos anos, e a escola russa leva isso até 2045. Não, leva até 2045. Então é um período muito grande. Então, como a gente falou,
Planeta frio, mais frio, não é bom para a natureza em geral. Então você vai ter alguns problemas como pode ter mais incêndios florestais, porque a vegetação fica mais seca, problemas de abastecimento de água, agricultura e tudo mais. Então, por esse aspecto, a gente vê isso ser um problema. Nós estamos aí pensando em aquecimento, quando na verdade a coisa vai ser o contrário. No aspecto geopolítico, não é à toa que as grandes nações estão preocupadas com a área de agricultura dos países tropicais. Porque provavelmente pode faltar comida. O preço de comida pode encarecer bastante. Nós temos problemas, por exemplo, com arroz aqui no Brasil. Né? Os produtores estão quase totalmente endividados. Se eles quebrarem de repente, não tem nem logística para trazer arroz para o Brasil importado. As pessoas passam fome sem ter arroz, ou como outra coisa. Como teve recentemente no feijão. Né? Como agora teve o milho em excesso, eles não estão sabendo como fazer para armazenar. Isso tem que ir embora. Né? Dizer, nós também num jogo geopolítico geopolítico de nunca, novo, né? com o navio esperando para descarregar a ureia, tem que mandar isso embora, tem que faturar em cima, tem que alimentar a gente. Né? Então tem a parte humana também, né? Não é só a parte comercial. Então, olha, a parte de geopolítica ainda tem muito emaranhado junto, e a parte de clima e o pseudo-clima está atrelado a isso também. Que será de nós, hein, seu Ricardo? Pois é. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Tá? Fiquei muito feliz, volte sempre. Com certeza, só convidar. A caneca. A caneca do canal para você. Muito obrigado. Para vocês, eu vou pedir para compartilhar, para curtir, dar like, apertar o sininho, avisar os amigos e voltar no próximo vídeo. Valeu? Até mais.